E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 27. E no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar de um tópico bastante importante, que é o retorno ao trabalho dos nossos pacientes e o que pode influenciar nisso. Então, o paper de hoje, publicado no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, famoso Blue Journal, em 2017. Blue Journal que tem um fator de impacto de 15,24. Bom, então aqui a gente está falando especificamente de sobreviventes da síndrome do desconforto respiratório agudo, então aqueles pacientes que estiveram na UTI com síndrome do desconforto respiratório agudo, esses pacientes que talvez sejam um subgrupo de pacientes daqueles mais graves que a gente possa ter na UTI. Então, esses pacientes sobreviventes da síndrome do desconforto respiratório agudo, eles têm complicações a longo prazo, não só a curto prazo, mas a longo prazo também, complicações no aspecto físico. Então, esses pacientes perdem massa, perdem força, perdem função. Eles têm complicações no aspecto cognitivo. Então, se a gente aplica um mini exame do estado mental, um MoCA nesse paciente, a gente vê que o resultado dos testes desses pacientes é bem abaixo do esperado. E esses pacientes também têm complicações no aspecto da saúde mental. Eles têm sintomas de ansiedade, de estresse pós-traumático, de depressão. E tudo isso vai acabar impactando o desemprego, as taxas de desemprego desses pacientes, porque com todas essas complicações, esses pacientes obviamente não conseguem retornar ao trabalho. E esse desemprego gera um impacto econômico muito grande. E um impacto econômico não só para o paciente, para a família, para os empregadores e também para a sociedade. Mas a gente ainda não entende muito bem isso, ou pelo menos ainda não entendia muito bem isso lá em 2017, então o objetivo do estudo foi esse, né? Então como que a gente pode melhorar todo esse cenário? Entender esse impacto econômico da síndrome do desconforto respiratório agudo, assim como que é aquela população de risco, para a gente poder informar melhor tanto os pacientes quanto as famílias e desenvolver intervenções específicas almejando diminuir essas taxas de desemprego devido a essas complicações que os pacientes carregam da sua internação. Então, esse trabalho aqui ele é parte de um trabalho maior, o ALTOS, né, que é o ARDS Long Term Outcome Study, que está sendo realizado lá nos Estados Unidos. Então, é um estudo multicêntrico, prospectivo e longitudinal, reuniu aí 43 hospitais, onde a coleta de dados ocorreu de 2006 a 2014, e eles fizeram um follow-up de 12 meses com esses pacientes. Os resultados. Aqui dentro do trabalho, eles tiveram 922 pacientes que deram consentimento para esse follow-up. Desses 922, 439 pacientes não estavam trabalhando antes dessa internação por síndrome de desconforto respiratório agudo. Então esses pacientes foram excluídos, porque se eles não trabalhavam antes, não dava para a gente saber como que eles iam ser depois. Tinha que comparar o antes e o depois, né? Então eles tinham que estar trabalhando previamente a doença. 63 pacientes morreram antes do primeiro follow-up, que foi aos 6 meses, e 34 pacientes, eles perderam esses dados dos pacientes, não conseguiram pegar esses dados dos pacientes. Então a gente tem esses 439 pacientes que não estavam trabalhando, a gente tem outros 386 pacientes, então, que estavam trabalhando e foram acompanhados durante os 12 meses de follow-up. Desses pacientes, 257 pacientes retornaram ao trabalho, 105 pacientes nunca retornaram ao trabalho, 14 pacientes ou se aposentaram ou morreram e 10 pacientes perderam os dados, né? Eles não conseguiram fazer esse acompanhamento. Isso é um dado importante, né? Porque de 386 pacientes, eles perderam os dados, o acompanhamento de só 10 pacientes. Isso é um loss de follow-up de menos de 2,5%, que é uma taxa bem baixa quando a gente fala no follow-up de 12 meses. E aí eles fizeram follow-up aos 6 meses e aos 12 meses. Com 6 meses, 214 pacientes, ou seja, 55% dos pacientes tinham retornado ao trabalho, 89% estavam trabalhando naquele momento, 8% estavam desempregados, apesar de terem retornado ao trabalho, já estavam desempregados naquele momento, 1% recebendo, aqui ele coloca Receiving Disability, que é como se fosse o nosso INSS,
e 0% já estavam aposentados. 165 desses pacientes, 43%, não tinham retornado ao trabalho ainda com 6 meses após a doença. Então, 52% desses pacientes estavam desempregados, 32% estavam lá recebendo o INSS e 8% estavam aposentados. Quando a gente olha lá para 12 meses, a gente tem agora 379 sobreviventes, então 7 pacientes morreram entre a análise de 6 e de 12 meses. Então, desses 379, 253, 67% retornaram ao trabalho. Então, veja que aumentou de 55% agora para 67% dos pacientes que retornaram ao trabalho. Desses, 75% estão trabalhando nesse momento. Esse número diminuiu, né, de 89% para 75%. 14% estavam desempregados. Esse número aumentou, então, de 8% foi para 14%, ou seja, mais pacientes que retornaram ao trabalho já estavam desempregados. A gente tinha 4% dos pacientes recebendo o INSS, digamos assim, o que aumentou, né, de 1% para 4%. Aumentou também 2% para aqueles pacientes que estavam aposentados. 116 pacientes, 31%, nunca tinham retornado ao trabalho mesmo após um ano. Então, seja, 1/3 dos pacientes, mesmo após um ano, nem tinha retornado ao trabalho ainda. 32% desses estavam desempregados, 58% recebendo esse auxílio doença, então aumentou de 32% para 58% e 9% já estavam aposentados. Quando a gente olha para a tabela 1, né, aquela tabela do baseline, tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, quando a gente olha aqui para o número de falências orgânicas e para a relação PO2 e FO2, já que a gente está falando de pacientes que tinham síndrome de desconforto respiratório agudo, entre aqueles pacientes que retornaram ao trabalho e aqueles que nunca retornaram ao trabalho, não tinha diferença. Relação de 207 e relação de 210, 2 falências orgânicas, 3 falências orgânicas, então não tinha uma diferença nessa gravidade do paciente. Agora, quando a gente olha para algumas outras coisas, começa a chamar mais atenção. Olha lá, tempo de ventilação mecânica. Quem retornou ao trabalho teve aí uma média de 9 dias, enquanto quem nunca retornou teve uma média de 14 dias, ou seja, esses pacientes ficaram mais tempo na ventilação mecânica. Olha o tempo de internação na UTI, 13 dias versus 19 dias. E o tempo de internação no hospital, 19 dias versus 29 dias. Então, esses pacientes que não retornavam ao trabalho, eles ficavam mais tempos internados na UTI e mais tempo internados no hospital também. Então, parece que tem algumas coisas aí que a gente consegue identificar que vão levar o nosso paciente a não retornar para o trabalho. E aí, eles fizeram uma análise bivariada e uma análise multivariada para entender quais eram esses fatores que influenciavam no retorno ou não para o trabalho. E aí eles viram que um desses fatores que leva o paciente a ter um maior risco de não retornar ao trabalho são aqueles pacientes que não são brancos, com hazard ratio lá de 0,68, e o tempo de internação no hospital, com hazard ratio de 0,81. Então, os dois principais fatores lá que apareceram na análise multivariada. Aqui na análise bivariada também apareceu tempo de ventilação mecânica e o tempo de internação na UTI, como a gente tinha citado na tabela anterior. Aqui é a chance do seu paciente retornar ao trabalho. Então, tem algumas coisas que vão influenciar nisso. Primeira coisa, a idade. Pacientes com menos de 48 anos têm maior chance de voltar ao trabalho. Então, você vê aqui a linha cheia mais escura e a linha cheia mais clara. Então, os pacientes com menos de 48 anos têm maior chance de retornar ao trabalho. E aqueles pacientes que têm menos chance de retornar ao trabalho são aqueles pacientes que não são brancos. Olha aqui essa linha pontilhada. Olha como diminui muito a chance de retorno ao trabalho comparado aos pacientes brancos, que são as linhas cheias, ou aqueles pacientes mais jovens, que também estão nessa linha pontilhada. Então, pacientes mais velhos e não brancos têm menor chance de retornar ao trabalho. E aí, como esses pacientes não retornam ao trabalho, obviamente eles têm perda de rendimentos, eles param de ganhar. E aí eles conseguiram demonstrar que tem uma mudança no perfil de como que esses pacientes procuram, como que eles fazem os gastos com saúde. Então, antes da doença, esses pacientes tinham os gastos com saúde de maneira privada, e depois da doença, esses pacientes começam a usar mais o Medicare ou o Medicaid,
que é como se fosse o sistema de saúde do governo americano. Como se fosse não, né? É o sistema de saúde do governo americano, que não é igual ao brasileiro, porém é muito mais barato do que o paciente ter que pagar isso de maneira privada. Então, já que esse paciente não está mais recebendo ou não está trabalhando, ele muda, ele deixa de gastar o dinheiro de pagar isso de maneira privada e começa a usar o sistema de saúde do governo. Então, aumenta o uso, então muda esse perfil de assistência de saúde também. Então, resumindo um pouquinho os resultados do trabalho. 386 pacientes foram acompanhados por um ano, desses 68% conseguiram retornar ao trabalho dentro desse um ano, numa média de 13 semanas após a alta, então veja, eles demoram em torno de 3 meses em média para retornar ao trabalho. Desses pacientes que retornaram ao trabalho, 43% nunca retornaram o número de horas prévio e 27% relataram diminuição da efetividade no trabalho, ou seja, eles não conseguiam mais trabalhar o número de horas que eles trabalhavam antes e nem ter a mesma produtividade no trabalho. E quando isso acontece no trabalho, sabe o que acontece com a gente? Você está demitido. A gente é demitido. Então, 24% dos pacientes foram despedidos. Por isso que alguns pacientes voltavam ao trabalho e depois estavam desempregados, porque não conseguiam manter a mesma efetividade no trabalho que eles tinham. E aí, no final das contas, depois de um ano, 44% dos pacientes estavam desempregados. Isso, eles tinham uma perda de 2/3 dos ganhos anteriores à doença, o que representavam para eles em torno de $27 mil. Então, eles tinham uma perda média aí de rendimento, de salário, de $27 mil anuais comparados ao período pré-doença. Então, imagina o impacto econômico para esse paciente, para a família, por isso que muda o perfil lá da utilização dos serviços de saúde. Conclusão. Quase 50% dos sobreviventes de síndrome do desconforto respiratório agudo estão desempregados nos 12 meses pós-alta, então no primeiro ano pós-alta. Aqueles mais velhos, não branco e com maior tempo de hospitalização têm maior risco de não retornar ao trabalho. Eles têm grande perda de rendimentos, em torno de 60% daquele rendimento prévio à doença, e apresentam uma mudança no perfil de cobertura nos gastos com saúde. Já que eles não ganham dinheiro, eles têm que gastar menos, então eles começam a procurar mais o serviço de saúde do governo do que os serviços privados. Tá certo, galera? Então é isso aí, por isso que a gente tem que reabilitar os nossos doentes desde lá de dentro da UTI, para a gente auxiliar esses pacientes a terem uma melhor qualidade de vida, retornarem ao trabalho e não ter todos esses problemas que a gente viu aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Você imaginou que tinha todo esse impacto na saúde do seu paciente, na vida pós-alta do seu paciente? Então, até o próximo Sunday Paper, galera!